Graça e paz, irmãos. Alguém tinha esquecido um parafuso aqui? Alguém com parafuso a menos na cabeça? Não? Está com o Copérnico. Copérnico, se você está com parafuso a menos, pede o Copérnico, ele vai te dar. Amém? É um prazer estar aqui. Essa semana, se você não sabe, é uma semana maravilhosa. Vou te explicar por quê. Nasceu uma voz para as nações. O homem de Deus acabou de nascer quinta-feira. Rafael, cadê? Ah, não, ele esticou. Rafael. Não, pode tirar. Não. Mas Luke Jair McCauley nasceu nessa quinta-feira. Não, piorou. Depois vocês arrumar, vocês põem de volta. Mas nós estamos muito felizes. Eu só botei essa foto para concordar com você que é a cara do vô, não é verdade? Não é? Diz que é a cara da mãe, mas é a cara do avô, gente. Eles estão recebendo alta nesses minutos agora, né? Já estão indo para casa. Mãe e filho passam bem. Amém? E de fato será uma voz que vai proclamar o evangelho às nações. Não só aqui, mas às nações. Amém? Amém? Amém. Amém. Então, assim seja. Glória a Deus. Irmãos, a Bíblia tem tantos versículos, tantos capítulos, 66 livros, e o Copérnico achou de usar o versículo que eu ia pregar nessa manhã. Que falta de criatividade, Copérnico. Mas vamos começar nesse versículo que nós acabamos de ler, Filipenses 4:8. Diz: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o quê? O vossos pensamento. Amém? Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Sabe, irmãos, eu queria falar algo de uma estratégia que o diabo começou lá no Éden, ele continua usando hoje nas nossas vidas e tem sido, de certa forma, relevante para que nós não venhamos a caminhar baseado nesse versículo. Por quê? Porque ele não está muito preocupado naquilo que vai fazer, que você faz durante o dia. Ele quer saber aquilo que você está pensando. Então, eu queria lembrar uma mensagem, há muitos anos atrás, o pastor Aloísio pregou, marcou muito a minha vida, que era as propostas de Faraó. Vocês lembram? Alguém lembra dessa mensagem? Eu não vou ler todo o versículo, mas vou contar a história e você vai lembrar dela. Deus determinou que o tempo de cativeiro de Israel tinha acabado. E aí mandou Moisés até Faraó para dizer: olha, Moisés, olha, Faraó, o meu povo precisa ir embora. E aí você sabe que Faraó resistiu, e aí Deus resolveu mandar as pragas. E dá-lhe praga, dá-lhe praga. 1, 2, 3, 4, foram 10 pragas. E durante esse período, houve uma negociação. E aí você viu que lá você vê isso no Êxodo a partir do capítulo 8, Faraó começa a negociar com Moisés.
E ele faz 4 propostas, eu não sei se eu vou conseguir todas, mas pelo menos as 2 primeiras eu gostaria de meditar com você nessa manhã. A primeira, ele disse, olha, vocês querem ir embora? Moisés, sim, nós precisamos ir embora. Deus, nós precisamos sair daqui e ir para uma terra onde podemos adorar ao Senhor, e onde o Senhor disse que essa terra mana leite e mel. Aí, a primeira proposta de Faraó foi o seguinte: vocês querem o quê? Adorar a Deus? Ok, vocês podem adorar a Deus, mas vocês vão adorar aqui. Vocês sabem que, alegoricamente, o Egito representa o mundo. Faraó representa o diabo. E Moisés representa Jesus como o nosso libertador. Então, o que ele disse tem a ver com aquilo que como ele trabalha a respeito das nossas vidas. O diabo sabe que o evangelho é poderoso. Ele sabe que o evangelho é libertador. Ele sabe que quando nós saímos da nossa casa e viemos para cá e nos expomos a palavra de Deus, ela é poderosa para transformar a nossa vida, irmãos. Sabe, quando eu chego aqui e falo, irmãos, a sua vida vai ser mudada hoje, você será abençoada hoje, parece ser um jargão, uma repetição, mas essa é a verdade. A palavra de Deus tem poder de transformar a sua vida. E todas as vezes que você é exposta a essa palavra, ela pode mudar a sua vida. Amém? Essa é a verdade. Mas sabe o que acontece? O diabo usa uma estratégia. Sabe qual que é? Você quer ir naquela igreja? Pode ir. Mas a sua mente é minha. Sabe como isso acontece? Você vem para cá, você senta aqui, mas quantas vezes você não sabe o que se está se falando aqui? Tem um papagaio aqui com o microfone na frente. Você não consegue ouvir. Blá, 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 blá. Por quê? Porque embora o seu corpo aqui, mas sua mente está em outro lugar. Quantas vezes, às vezes, nós chegamos aqui com a carga de pensamentos, de preocupações, de ansiedade. E isso toma toda a nossa mente. E nós não conseguimos simplesmente pensar o que ele está falando lá na frente. Além disso, ele conseguiu colocar algo diante de nós, uma estratégia que está sendo avassaladora em muitas vidas. Sabe qual que é? Isso aqui. Não é difícil você sentar do lado de certas pessoas que estão aqui assistindo, mas está aqui. O WhatsApp acabou de mandar uma mensagem para mim. O Facebook, olha, nasceu, que lindo! E o pastor está lá, o papagaio está pregando lá na frente. Alguém é tão audacioso que chega a assistir filme da Netflix enquanto a pregação é feita. Isso não acontece aqui, graças a Deus, aqui isso não acontece aqui, é só em outras igrejas. Mas o fato é, meu querido, o diabo está te roubando algo precioso. E você acha que não. Sabe, Jesus fez outro exemplo a respeito disso lá eu queria que abrisse Mateus capítulo 13. Jesus conta uma parábola interessante que diz a respeito disso. Mateus capítulo 13, versículo 4. E essa parábola, lembra da palavra do semeador?
o semeador saiu a semear, e uma parte, lá no versículo 4, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Se você entende que a semente é a palavra de Deus, o que Jesus está dizendo é o seguinte: eu estou semeando a palavra, essa palavra tem vida, ela tem poder de prosperar a sua vida. Mas sabe o que acontece? A semente, ela precisa de um lugar específico para se produzir. Mas acontece que, se a palavra cai no meio do caminho, sabe o que acontece? Ela não nasce, ela não produz, ela não chega ao propósito a qual ela foi semeada. Eu quero te falar, irmãos, é muito importante você vir ao culto, porque aqui nós temos a oportunidade de receber a palavra. A palavra traz conhecimento. Se conheceres a verdade vos libertará. Mas também tem um outro aspecto também, que é, Jesus disse, errais não conhecer nem a palavra, nem o poder de Deus. A palavra traz conhecimento, mas o poder de Deus nós só recebemos quando nós contemplamos ou nós nos relacionamos com Deus e com os nossos irmãos. Lembra de Moisés quando subiu o monte Sinai? Lá ele entrava dentro da tenda e a presença do Senhor vinha. E ele era exposto a essa presença, e era tão forte, tão intensa. Quando ele descia do monte, ele tinha que colocar um véu, porque a glória de Deus resplandecia na sua face. Sabe como isso acontecia? Quando ele se relacionava com Deus. Quando nós estamos aqui, nós relacionamos com Deus. Nós levantamos as nossas mãos e dizemos, Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, Tu és a minha fonte, minha alegria. Sem Ti eu não posso. E a glória de Deus está aqui. Porque a Bíblia diz que onde 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei com Ele. É importante você estar aqui. Mas olha, não basta ter o seu corpo aqui, a sua mente precisa estar aqui também. Porque quando a semente for jogada, ela não caia fora, não esteja no caminho, mas esteja direcionada ao seu coração. Amém? Esse é o poder da palavra. Mas sabe, Jesus falou, olha, se cair no caminho, sabe o que acontece? Os passarinhos, lembra que é um típico de demônio, passarinho, vem e rouba a palavra. E aí você vem aqui, ouve a palavra, mas a palavra é roubada de você. Isso já aconteceu? E porque ela é roubada, ela não produz aquilo que ela, propósito dela na sua vida. Cada vez que você vem aqui, a cada manhã, a cada culto, a cada reunião, a cada momento que você se coloca diante do Senhor, lembra-se, existe uma arma poderosa que está pronta a ser usada ao seu favor. Quando o Senhor fala, tudo posso naquele que me fortalece, Ele está dizendo a verdade, querido. É verdade. Mas o diabo não quer que você saiba disso. Então ele rouba. Ele rouba. E aí chega um tempo em que não faz nenhum sentido a palavra que é pregada com a sua vida. Porque são coisas totalmente diferentes. Você vive a sua vida, igual o mundo vive. Quando você precisa de conselho, você vai no Google perguntar o que você vai fazer da sua vida.
e o que a palavra de Deus não tem relevância nenhuma para a sua vida. Isso é servir a Deus no Egito. Tem a roupa de crente. Hoje nem carregar a Bíblia você carrega, né? Mas você pode carregar a Bíblia, colocar aqui. Mas se ela não encontra o seu coração, são sementes no caminho. A segunda proposta que Faraó disse foi: tá bom, você quer ir? Tudo bem. Lá no Êxodo 8, 28, diz o seguinte: mas não vai muito longe. Vai pertinho, para que é longe? Outras palavras, deixa de ser radical. Deixa de ser... não leva aquela palavra muito a sério, não. Porque, na verdade, não é assim como ele está falando. Jesus também fala sobre isso lá no versículo 6 de Mateus capítulo 13, versículos 5 e 6, diz o seguinte: outra parte caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou. Isso não vai muito longe, querido. Deixa eu te explicar como acontece. Isso já aconteceu comigo, pode acontecer com você, eu quero te alertar nessa manhã. Você vem aqui e ouve a palavra. Você não está no Netflix, você é sincero, você está aqui porque você quer receber algo do Senhor. Você está aqui porque você quer ouvir de Deus. Aleluia, glória a Deus. Mas aí o que acontece? A palavra é liberada. Ela encontra o seu coração. Mas seu coração já está preenchido. E aí eu queria pedir, minha esposa não está aqui, irmãos, ela ia orar com cara feia para mim, já falar esse exemplo de novo. Usei na célula passada. Posso? Perguntava a minha célula, posso usar de novo? Amém. Você já ouviu ela 50 vezes, você vai ouvir de novo. Tem alguém aqui que nunca ouviu da história do aquário e as pedras dentro? Alguém nunca ouviu essa história? Não, você já ouviu, Altamiro. Não, alguém nunca ouviu? Você viu, já ouviu, mas eu vou te lembrar. Um professor chegou numa sala de aula e falou: eu quero fazer uma experiência com vocês. E aí ele pegou um grande aquário, colocou bem no cima da mesa. E aí trouxe uma pedra e colocou dentro da mesa, dentro do aquário. Lembrou da história? E aí e aquela pedra era grande, ocupou a maioria do espaço do aquário. E ele aí perguntou: esse aquário está cheio? E alguns falaram: sim, olha o tamanho da pedra que está aí dentro. Ele falou: ok, ele saiu, voltou, trouxe um saco de pedras pequenas, cascalho, sabe aquelas pedras? E ali, entre o espaço do aquário e a pedra grande, ele colocou as pedras pequenas. Foi, amassou, apertou, até que todo o espaço ali foi ocupado. E aí ele perguntou: e agora, está cheio? Eles olharam assim: agora sim, né? Não tem mais espaço. Ele falou: ok. Ele voltou, pegou areia. Entre o espaço da pedra grande, o aquário e o cascalho, ele jogou areia. E encheu aquela areia, foi até que não houve mais espaço para mais nada. E aí ele perguntou: e agora? O que vocês acham? Está cheio ou não está? Aí ninguém respondeu, porque sei lá. E ele voltou: tá bom. Pegou água. Entre o espaço da pedra grande, o aquário, o cascalho, a areia, ele derramou água. E até que a água derramou das bordas do aquário,
E aí ele pergunta, e agora, o que vocês acham? Está cheio ou não está? Aí todo mundo não quis responder. Mas ele falou, qual a lição que você toma disso aqui? Aí alguns responderam, olha, nada não é tão grande ou tão cheio que não caba mais alguma coisa a mais. Sempre haverá espaço para algo. Que bonitinho, que lindo. Mas ele falou assim, mas essa não é a mensagem que eu gostaria que vocês entendessem. Qual é a mensagem? Se vocês inverterem os elementos disso aqui, vocês não conseguirão colocar tudo o que está aqui. Em vez da pedra grande, você colocar a água primeiro, depois colocar a areia, o cascalho, e não haverá espaço para a pedra. Amém? O que eu quero dizer com isso na mensagem? Se a palavra de Deus não for prioridade para a sua vida, ela não terá espaço na sua vida. Sabe o que acontece? Muitas vezes nós viemos aqui com o coração aberto, recebemos a palavra, o pastor Napoleão prega uma mensagem, ele não prega por pregar, ele não prega porque acha que ele não está querendo te dar, contar histórias bonitinhas para você, ele crê que a palavra que ele está ministrando, ela vai mudar a sua vida. E às vezes nós recebemos, às vezes é isso aí, aleluia, glória a Deus. E você abre os braços, irmão. A Bíblia fala que da água um pequenino tem galardão, o seu galardão está garantido. Pode cair. Alguém pode escorar aqui até eu terminar. Vamos tampar que é mais seguro. Não tem ninguém que vai segurar mesmo, não tem esse... É demais, né? Mas... E você recebe essa palavra. Só que, muitas vezes nós saímos daqui, e essa é a estratégia que o diabo tem usado hoje na nossa vida. Ele coloca outras coisas na sua vida, para que não haja lugar para a palavra de Deus criar raiz na sua vida. Você ouve a palavra, às vezes você chora, vem aqui na frente, depois você abraça o pastor Napoleão, que palavra! Mas chega em casa, você lembra que saiu aquela história aquela série do Netflix que você estava esperando, acabou de sair. E o legal não é assistir capítulo por capítulo, é legal assistir ela inteira. É aquele filme que você tem que assistir, porque domingo é dia de assistir filme. É pecado isso? Não, não é não. Mas eu quero te lembrar que se a palavra de Deus não encontra profundidade, ela não entra dentro do seu interior, ela não produz frutos que ela se propõe a lhe dar. Hoje, o diabo tem usado estratégias que a intenção dele é produzir em você prazer rapidamente. Então você pega lá um Instagram e começa a ver aquelas histórias, 15 segundos de filme. Você já... Quem nunca ficou o dia inteiro ali pensando assim? 2 horas passando um e outro, e outro, e outro, e outro, e outro. Que legal, é joia demais, cada piada, cada história, cada coisa boa. Que legal, final do dia. O que foi pregado no culto? Sabe aquela imagem? Dá uma imagem e aí pergunta algo que está fora, mas aquela imagem te cativou mais. Sabe por que ele está fazendo isso? Não é para te divertir,
mas é para roubar de você aquilo que é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não basta você ouvir aqui com a mente, ela precisa encontrar lugar no seu coração. Por isso lá, quando você abre Josué, vamos abrir lá Josué 1:8. Josué 1:8 diz o seguinte: não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo que está ali escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O caminho do bem-sucedido, o caminho da prosperidade em todos os níveis da sua vida, está em meditar na palavra de Deus. Mas sabe o que o diabo conseguiu fazer? Roubar isso de nós. A internet tem trazido isso, e olha, está piorando. Sabe o quê? Antigamente a gente tinha televisão, então era para todo mundo, sentava lá, assistia. Roubava, ok. Hoje nós temos a internet, temos o celular. E aí é mais personalizado. É só para você, não é para mais ninguém. Aí você acha chique isso? Legal. Mas sabe o que está acontecendo, irmãos? Quanto mais você entra nisso, menos tempo você tem para meditar, viver a vida de Deus, as promessas de Deus para a sua vida. Por favor, acorda para isso. Ah, mas isso é tão legal, se eu não fizer isso, eu estou fora. Todo mundo faz isso, é verdade. Não está escrito? Não vos conformeis com este século. Lembra desse versículo? Mas transformai-vos pela renovação do quê? Da sua mente. Presta atenção no que está acontecendo. A Apple acabou de lançar um óculos. Não basta agora você ter um aparelho perto de você. Agora eles vão ter um aparelho que fecha o seu olho e ali, sabe o que acontece? Eles conseguem analisar a pupila dos seus olhos. Eles sabem que se uma imagem te interessa, a sua pupila reage àquilo. E aí sabe o que ele vai fazer? Ele só vai colocar aquilo que você gosta. Que joia! Mas isso está te roubando. Sabe o que mais que vai acontecer? Eles dizem que o minério que faz os celulares vai acabar daqui 5 ou 7 anos, não vai ter mais. Aí o que vai acontecer? Neuralink. Sabe aquele chipzinho? Ah, aquilo é muito jóia. Sabe o que vai acontecer? Eu vou pensar e aí a porta vai abrir. Eu vou pensar eu vou pensar no nome da pessoa e o celular chama lá a pessoa. Vai ser tudo aqui na mente. Legal, né? Eu vou te lembrar que o contrário também pode acontecer. Sabe qual é o contrário? Ele usar isso para jogar na sua mente aquilo que eles querem que você escute. É sério, irmãos. Nós estamos vivendo dias difíceis para a igreja. Porque precisamos acordar para isso. Ah, então vamos largar a internet, vamos largar o celular. Eu falei, não, você não entendeu. Vou voltar ao exemplo. Coloca a pedra grande dentro do aquário, primeiro. Coloca Cristo primeiro. Coloca a palavra de Deus primeiro. Se sobrar lugar, você pode ver as outras coisas. Mas se ela for primeiro, não haverá espaço para as outras coisas.
Buscai primeiro o reino. E depois você acrescenta as outras coisas. Mas nós estamos vendo que muitas vezes nós estamos sendo enganados, invertendo processos, invertendo coisas. Aquilo que nunca devia jamais entrar na nossa mente, é aquilo que tem sido o primeiro lugar na nossa mente. Quantas coisas ruins até está sendo semeado, principalmente nos nossos adolescentes, porque eles é o alvo. A gente velho, que é já avô, vou te falar, a gente tem uma resistência a certa tecnologia, mas os jovens, essa mensagem é para você. A tecnologia está sendo tão rápida. Antigamente, uma tecnologia demorava 2 anos para aparecer. Hoje, uma tecnologia de 6 meses já está antiga. Não é verdade? 6 meses. Quando você vê lá um vídeo sobre tecnologia, você olha lá, 1 ano, fala, isso aqui não... Está havendo uma aceleração. E você acha que isso é normal? Isso é para você. Porque o diabo não tem problema nenhum que você venha, mas a sua mente é dele. Sabe, há um versículo interessante em 2 Coríntios, deixa eu terminar, versículo 10. 2 Coríntios, versículo 10, a partir do 3, porque diz o seguinte: porque embora andando na carne, você está aqui na carne, amém? Essa é para aqui, é para você. Não militamos segundo a carne, isto é, eu estou na carne, mas eu não cedo o que a carne quer. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir o quê? Fortalezas. O que é a fortaleza, irmãos? Fortaleza é um conjunto de pensamentos que foram gerados, às vezes, antes de você nascer. Eles foram gerados nos seus pais. É o conjunto de pensamentos que determinam a sua vontade, os seus desejos. Isso são fortalezas. São conceitos que você tem, que foram seus pelas suas experiências ou foram herdados pelos seus pais. E esses pensamentos, né, são sofismas e tem toda altivez, que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então, nós todos trazemos uma carga de preconceitos que não são a verdade da palavra de Deus. E aqui diz Paulo, você precisa lutar contra isso. Porque quando nós, conhecemos Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Deus. Esse é o propósito. Então, nós já chegamos com esses preconceitos. E eu quero te falar, para você entender o que é isso. O quanto é importante nós termos nossa palavra para meditarmos. Digamos que nós estamos, você esteja na sala da sua casa, e o termostato da sua casa lá, está marcando ali a 68 graus. Né? Tem gente que gosta de sentir frio o ano inteiro. Está lá 68. E aí, de repente, alguém abre a porta e lá fora está 85 graus. Vou subir mais. 93 graus. E aí um vento entra, aquele bafo entra dentro da sala e automaticamente o ambiente daquela sala muda. Estava gelado, agora está quente.
Sabe o que acontece? Na hora o termostato liga. Ele determina que a temperatura não é correta para aquele ambiente, e ele liga. E aí ele aciona a máquina para que o ar frio venha soprar nas grelhas, né, para que a temperatura volte ao normal. Isso se chama fortaleza. Sabe por quê? Porque quando nós chegamos aqui e ouvimos a palavra de Deus, ela tem o poder de transformar a sua vida. Ela é poderosa para isso. Ela vai te trazer conhecimento, ela vai te trazer poder, ela vai te dar ousadia, ela vai te dar fé, e você vai pensar diferente. Mas você sai daqui, e aí se expõe ao normal, você não insiste. Sabe o que acontece? A porta fecha. E o que acontece? Passam os dias, você continua com os mesmos pensamentos que vocês tinham anteriormente. Não há mudança. Aí você fica pensando, como é que não muda? Às vezes a gente vai aconselhar algumas pessoas, a gente senta com ela, e ela começa a falar da vida dela. A gente fala assim, fulano, você estava no culto passado, não? Você já viu isso? Onde você estava no culto passado? Não, estava lá. Você ouviu a mensagem? Ouvi. A mensagem está sendo roubada. E aí não traz produto, não traz mudança. Não vivemos uma vida de transformação. Porque quando vem a palavra, ela choca com o ambiente que você está vivendo, que você vive a vida inteira. Eu sou pobre, miserável, eu sou um pecador, maldito, assim que eu sou. Quando você vive nesses pensamentos, e aí você ouve uma palavra que a graça é o suplemento que você precisa para todas as áreas da sua vida, você rejeita. Liga o termostato, está muito calor, vamos abaixar isso aqui não é o ambiente que eu quero. Inconscientemente você está voltando para trás e dizendo aquilo que ele falou não é verdade, eu prefiro caminhar do meu jeito. E o problema é o quê? É a semente? Não. O problema é a terra. Se você não decide, espera aí, deixa eu botar o pé aqui nessa porta, esse vento vai entrar, a mudança vai haverá sim na transformação na minha casa, essa mente minha vai mudar, eu vou crer na promessa de Deus. Se isso não for um exercício na sua vida, queridinho, não vai mudar. E aí nós vivemos uma religião neste lugar. Que nós sentamos aqui, achamos que isso tem um poder de transformar a sua vida. Você sentado aqui tem um poder. Não tem. Se nós não propormos a meditar na palavra dia e noite, dizer essa é verdade, mas as circunstâncias em volta não interessam, o interessa é o que a palavra de Deus diz. Eu te desafio a mudar isso na sua vida. Você vai começar a ver coisas diferentes acontecer em você. Porque o diabo não pode resistir à palavra de Deus. Se ela encontra lugar no seu coração, se ela encontra lugar na sua vida, você é terra fértil. Então, quando diz eu posso, na palavra de Deus, você pode. Porque não é baseado no que você faz, mas no que Ele fez. Não é pelo seu esforço, mas o que Ele se propôs a dar a você há 2000 anos atrás, irmãos. Agora imagine se você pega uma palavra aqui, no domingo, e você vai para casa remoendo essa palavra, eu creio, o Senhor é o meu pastor,
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O Senhor é o meu Altíssimo, o Senhor é o meu Jeová Rafá, meu Jeová Jirê. E você chega em casa e às vezes está algum problema lá, está faltando alguma coisa. O Senhor é o meu Jeová Jirê, aleluia. Eu recebi essa palavra e vou viver isso. Chega na segunda, eu não me dobro mais às mentiras de Satanás. Eu vou sair daqui. Esse lugar, esse mundo é escravidão. Esse mundo é mentiroso. Eu vou para Canaã. Se você se propõe a caminhar nessa direção, eu quero te falar, aí sim você vai viver o Evangelho. Esse é o Evangelho que o Senhor tem para você. Então, é tão importante isso nós alertarmos. Porque eu acho que essa é a maior arma e continua sendo. Sabe, quando a serpente enganou Eva, ele não chegou lá e pegou a fruta e enfiou na boca dela. A mente dela. Ela despertou desejo no coração. E é isso que você faz do dia, às vezes, passando o tempo todo, olhando coisas que o mundo está oferecendo para você. Olha o que está acontecendo. Olha o fulano. Ele é ímpio, está prosperando, e você é crente, está aí pobre. Está vendo? Maldito. Você fica olhando o que está em volta, até que o desejo chega a você. Eu tenho que fazer isso também. E aí a palavra do Senhor fica pelo caminho. A palavra do Senhor fica pelos cantos. Se não encontra o seu coração, não vai frutificar. Perdoa se estou sendo duro nessa manhã, mas é tão urgente isso, irmãos, tão perigoso que nós estamos vivendo nesses dias, porque é algo acessível a todos. A todos. Sabe, antigamente, quando você queria ver algo proibido, você tinha que sair de casa e ir lá assistir ou comprar algo proibido. Hoje, no esconderijo, debaixo da coberta da sua cama, onde ninguém vê, ali está sendo despertado o desejo no seu coração. Todos nós queremos prosperar. Eu falo prosperar não no sentido financeiro, mas prosperar na bênção de Deus. Como eu imaginei, eu não teria tempo, mas eu queria só mencionar as duas outras propostas. A terceira proposta de Satanás para Moisés e o povo de Israel foi o seguinte: ok, vocês podem ir, mas deixam as crianças e as mulheres. Quantos pais hoje têm entregado os filhos para que a internet cuide deles, ensine a eles? Tão bonitinho, né? Dois aninhos, tá lá. Eu vejo até uma criança newborn, acabou de nascer, já está com os feios. Porque os pais não querem gastar tempo com isso. Eles têm o próprio celular deles para ver, não é verdade? Estão entregando. Nós saímos, nós vamos para os cultos, mas nossos filhos ficam em casa dormindo. Você já viu isso também? Seja como Josué. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E por último,
mais sutil de todas. Vocês querem ir? Vocês querem adorar a Deus? Podem ir. Mas os seus bens ficam comigo. Aí você vê essa guerra. Todo domingo a gente tem que às vezes convencer a pessoa que dar dízimo é bênção. Eu entendo isso para o novo convertido, mas irmãos, vamos abrir o coração aqui entre nós, estamos em casa. Se todo domingo eu tenho que levantar aqui e convencer você que o dízimo é bênção, tem alguma coisa errada comigo ou com você. Porque, sabe, dízimo é uma oferta de amor. Você ama a Deus? Amo. Então, você tem... Imagina que você fala para o seu filho que você ama. Você fala assim: meu filho, eu vou te dar 10% todo mês do meu salário. Amém? 10% uma criança dá para cuidar, né? Mas de repente o filho está com problema. Ele precisa ir para o hospital, tem que pagar um exame. Aí você fala para ele: não, meu filho, é só 10% que eu vou te dar. Mas pai, eu estou precisando mais. Você sabe a minha necessidade, eu não estava esperando. 10%, porque eu te amo. Papai te ama, 10%. Quem ama, dá o que precisa. É 10%. Se você ama, você dá o que precisa. O que está precisando aí? Eu vou te dar o que precisa. Moisés falou: eu vou sair com os homens, sair com as mulheres, sair com as crianças, sair com nossos bens. Nenhuma unha eu vou deixar para você, Satanás. Vamos colocar de pé. Como eu disse, este lugar onde nós recebemos conhecimento, nos relacionamos com Deus e recebemos a glória e o poder de Deus. Eu quero te dar essa oportunidade nessa hora de você expressar a glória de Deus na sua vida. Se você quiser com os olhos abertos, você pode. Se você quiser com os olhos fechados, você pode. Você só não pode ficar indiferente a esse momento. Queria que nós pudéssemos cantar um hino para nós encerrarmos, mas eu queria que você adorasse o Senhor nessa hora. Fala: Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui, Senhor, para te adorar. Diga para Ele: a partir de hoje, meu coração é terra fértil. E eu não vou permitir que nenhuma semente que o Senhor jogou sobre mim não encontre o seu lugar. Fala para Ele, fala: Senhor, eu não quero viver uma vida de indiferença à Tua palavra. Se precisar cortar coisas, eu corto, Senhor. Mas eu quero a Tua palavra. Eu quero ser transformado pela Tua presença. Levante a sua voz nessa hora. Declare a Ele: Senhor, eu estou aqui para te adorar, Senhor.